Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast NPS Gym Leaders. Aqui você vai ouvir muita coisa sobre atendimento, marketing, vendas, a gestão da vida real. É isso aí, Noara, minha grande parceira nesse podcast, um projeto que está só nascendo, né? Exatamente. E que vai gerar muitos frutos para você, gestor, líder de academia, coordenador, que quer aprender as boas práticas do mercado. Nós traremos os maiores players, grandes convidados que têm muita experiência e também a vida acadêmica, né? Exatamente, aqui vai ser uma grande mistura de gestor, especialista, consultor, fornecedor do nosso segmento. A ideia é criar um momento de aprendizado para todos nós, um momento onde a gente crie pessoas que estejam aí com vontade de fazer acontecer e muito sucesso, certo? Isso aí, e antes de começarmos aqui esse primeiro podcast para apresentar essa missão do NPS, Gym Leaders, gostaríamos de agradecer à Faculdade no Iguaçu, que nos cedeu, né, pelo nosso apoio, todo esse espaço maravilhoso aqui na Avenida Paulista, com toda a estrutura, a equipe. Já agradecer de antemão toda a equipe da Faculdade no Iguaçu por esse suporte. A gente chega, está tudo preparado para levar o que há de melhor de academias e estúdio para você. Perfeito, e vamos lá. Eu sou Noara Poser, especialista em 4 grandes pilares para uma academia, estúdio, box, negócios fitness: atendimento, marketing, vendas e liderança. Faço treinamentos para equipes de alta performance com o objetivo de melhorar e trazer novidades do setor, unindo sempre tecnologia e inovação, e também a parte de consultoria. E eu sou Denis Soschini, como eu já disse, profissional de educação física que migrou da área técnica, né, onde eu escrevi livros técnicos, para a gestão de academias, me especializando em atendimento, mais especializado ainda em atendimento na musculação e melhora da entrega técnica também do serviço da musculação. E sou coordenador aqui da Faculdade no Iguaçu, do curso de pós-graduação em hipertrofia e emagrecimento. Tenho um grande prazer, viu, Nô? Tá aqui com você, minha grande parceira, não é de hoje, a gente já fez vários projetos juntos, e levar essa nossa experiência e poder, né, usar nosso relacionamento para trazer pessoas aqui com muitas experiências para ajudar o gestor de academia, o líder, coordenador a melhorar suas práticas. É muito satisfatório, viu? Muito obrigado pela parceria de sempre. Eu que te agradeço, muito feliz de estar aqui, parceria, confiança, e o objetivo é esse, é a gente conseguir trazer conteúdo estratégico. E antes da gente já iniciar aqui a nossa conversa de hoje, dá um like e escreve aqui nos comentários quem tá com a gente. É sempre muito bom ouvir vocês. Aqui é o espaço pra gente bater papo. Então, se inscreve no canal, dá um like aqui, comenta, vamos trocar e criar um ambiente muito bacana. E vamos começar nosso papo de hoje, Sim, né? Se fizer sentido, envie também pros amigos, né? Amigos, não muito amigos, para quem você quiser, porque a ideia aqui é democratizar esse conhecimento e transformar a teoria aí em boas práticas, como nós já falamos, né, No? E aí eu já gostaria de começar fazendo uma pergunta já vem que com não pergunta. me deixa calar. O que você está acompanhando as maiores mudanças que estão acontecendo no mercado? A Noara acabou de voltar da FIBO, né? Que é, para mim, a maior referência em feira internacional, evento internacional de fitness e de academias. O que você viu lá de novidade? Olha só, eu sempre gosto muito de, quando falo de academia, né, trazer referências de outros setores. Por exemplo, setor hoteleiro é um setor de muitos anos, né, com uma especialidade em cuidar das pessoas, em trazer um atendimento diferenciado, novas experiências. Então, eu sempre gosto muito de traduzir outros mercados para dentro do nosso mercado, aproveitando as boas práticas. E uma das coisas que eu mais vejo, assim, para os próximos anos. A gente não pode ignorar a pandemia. Eu acredito sim que houve uma ruptura antes da pandemia, pós-pandemia, em relação ao amadurecimento de necessidades do mercado. Eu acho que hoje a gente tem um gestor muito mais consciente. A gente tem professores que entenderam novas formas de jogar o jogo, novas formas de atender o aluno, novas maneiras de dar suporte. O digital, ele chegou muito forte no meio do caminho, e eu vejo mais clientes mais conscientes. Pessoas que antes não tinham, apesar de ter aquele mínimo de consciência, a pandemia trouxe a urgência da atividade física, até para mim, viu?
Eu tô engajado, treinando muito mais agora. Mas quando a gente pensa nisso, agora trazendo, né? O que a feira traz? Ela traz exatamente o quanto essa tecnologia ela impacta no setor fitness. Eu procurei muito conhecer, né? Ter contato com fornecedores da área de tecnologia, de atendimento, muita coisa ali, de novas máquinas. Depois eu até queria te contar uma máquina que foi muito legal que eu vi. Então, eu vejo que hoje o setor fitness não ignora mais a tecnologia, mas está em um momento de aprendizado. E eu acredito que é muito positivo. Eu vejo como uma onda muito positiva de pessoas buscando atividade física, empresas se profissionalizando. Então, eu enxergo um cenário extremamente otimista para os próximos tempos aí que virão. Ela trouxe um ponto que acho que todos já sabem, né? A tecnologia tomando conta da cena, não só nos equipamentos, mas também facilitando a operação. Quando a tecnologia é bem usada, ela é um grande parceiro no processo de entrega, né? Não só de entrega, mesmo de organização, administração, gestão do negócio, a tecnologia ajuda bastante. Tanto que ela vem nos últimos anos sendo apontada como a principal tendência do fitness, né? No internacional e nacional, a tecnologia tem. E ao mesmo tempo a gente encontra, muitas vezes até parece um paradoxo, né? Que é a humanização, né? Agora, falando aí nos últimos 2 anos, na própria ISA Fitness Brasil, a gente tem os módulos de experiência do cliente. Nós trabalhamos no ano passado, na ISA do ano passado, com o módulo de experiência do cliente, e a No falando sobre marketing, vendas e balcão, e eu falando sobre a entrega, né, na musculação, na ginástica coletiva, da experiência do cliente. Você acredita que a pandemia foi... falando isso porque eu tenho essa opinião, você já sabe, sobre a importância da pandemia no crescimento sobre a busca do cliente final, né, nosso consumidor, a busca por uma experiência melhor, ao mesmo tempo academias no modelo low price, low cost, investindo muito em tecnologia para promover uma ótima experiência por meio da tecnologia e com menos pessoas na entrega, né, na operação. Porém, o outro lado também, as academias que estavam ali no meio do caminho, não era nem aqui nem ali, se diferenciando aí, buscando um diferencial dessas low cost, né, que não é a estrutura, pela experiência do cliente. Como você vê essa polarização? Hoje, a gente acredita, né, que eu também sei que você acredita nisso, que não é mais se você entrega, é como você entrega, né? Já passou da fase onde a pessoa vinha e fala, pega essa ficha de treino, vai lá treinar, obrigada, tchau, valeu. E isso tem se movimentado muito e se profissionalizado. Como? Eu vejo muitos, e eu tenho implementado muito nos clientes, a parte de robô de automação comercial, né? Onde a gente coloca lá um chatbot para fazer toda, né, a abordagem comercial. Em alguns a gente tem feito muitos testes. E olha que interessante. As pessoas têm demonstrado que não importa se elas são atendidas por um robô ou por uma pessoa, desde que elas tenham as necessidades atendidas e as perguntas respondidas. Tá? Esse é um dos casos. Outros casos culturais, regionais, as pessoas falam, eu não quero ser atendida por um robô porque eu não confio, eu quero ter o contato humano. Mas ainda assim, todo início de conversa começa com um robô, e o que facilita muito essa troca de mensagens. Então, as pessoas deixam de responder o vendedor depois de muito mais tempo, porque a gente já consegue acelerar esse tipo de atendimento. O que eu quero trazer com esse conceito? Que a experiência do cliente, mais do que o que eu vou fazer, quais são os pontos de contato que eu tenho com o meu cliente, olhar para isso de uma forma mais cuidadosa e de uma forma mais estruturada. Vou trazer um exemplo, tá? Eu fui visitar uma academia esses dias e conversei com uma manobrista. Fui parar o carro, o manobrista fez assim, nossa, não te conheço ainda, né? Você não é nossa aluna ainda. Aí eu falei, não, é minha primeira vez. Ele fez assim, nossa, seja muito bem-vinda. Você vai adorar a academia. Ele nem sabia o que eu ia fazer lá e ele já falou isso. Ou seja, um ponto de contato do meu cliente, manobrista. Eu consigo... E muitas vezes as academias terceirizam o serviço e não cuidam da experiência que o cliente vai ter ali. Por mais que seja terceirizado o serviço, né, de estacionamento, de valet, o que seja...
né? Cuidar do treinamento, saber se eles são bem treinados, saber como o cliente é tratado, né? Faz parte dos pontos de contato que o cliente vai ter com o negócio. E isso vai se somar para gerar uma experiência do cliente, o grande guarda-chuva, né? Desde quando ele vai usar o serviço no dia a dia, que vai gerar satisfação, fidelização, então banheiro, todo ponto de contato no marketing, o tempo de resposta no comercial do WhatsApp, no Instagram, só me respondeu uma semana depois, só viu ali o comentário no direct que eu queria saber uma semana depois, né? É isso aí. E da experiência, até quero te devolver a pergunta, porque eu trago muito a questão da experiência que o cliente tem, marketing, vendas, atendimento, esses contatos. Mas e o professor que está lá todo dia com o cliente? Eu enxergo como uma forma muito mais estratégica esse atendimento do professor, não é? Vê o cliente todo dia. Aí tem o cliente que vai uma vez por semana. Aí tem o cliente que vai uma vez por mês. Como que é a experiência do cliente aplicado ao professor que está lá na sala? Olha só que legal, pessoal, que ela trouxe aqui, porque faz parte de todo esse processo. Esse guarda-chuva aí que compõe a experiência do cliente com todos os pontos de contato e qual a experiência que ele vai ter em todos esses pontos de contato, é uma filosofia, né? Uhum. Então vou focar na experiência do cliente. E ela surge a partir do objetivo que é gerar sucesso no uso também dos serviços que tem uma academia, que a gente quer, no final das contas, que o cliente seja fiel e leal. Né? Então, faço todo esse processo para isso. E ela trouxe um ponto muito fundamental para tudo isso, que é entender a necessidade do cliente. Né? Desde o... vou abrir uma academia, preciso entender quem é meu cliente, como ele pensa, o que ele usa, quanto ele pode pagar, como, se ele já paga, já teve experiência anterior, né? Desde esse momento, mas... Nas vendas, entender a necessidade do cliente quer dizer entregar uma solução que seja customizada para ele. É importantíssimo nas vendas as consultoras serem treinadas em entender a necessidade do cliente, né? E depois treinadas em saber muito bem do produto para oferecer a solução mais adequada para aquele cliente. E na entrega pós-venda, também. Tudo começa numa jornada do usuário, a gente entra no X, que ele vai usar o serviço, que é a maioria das vezes é o motivo pelo qual ele procura a academia, mas a forma como eu entrego esse serviço, né, que tem um estilo de comunicação, posicionamento na sala, ou coletivas, ou na musculação, vamos trazer aqui mais para o meu mercado, né? Mas para musculação, posicionamento na sala, se ele vai com os braços cruzados, se ele vai sentar nos equipamentos, se ele vai poder usar o celular, quando ele entrar na sala, como ele vai dominar a sala, saber quem precisa de ajuda, quem não precisa de ajuda, quais são os que pedem ajuda no exercício, aqueles que têm necessidades, tem dor no joelho, aquela dor nas costas, aquele que não conheço, eu vou me apresentar. A forma como eu entrego o serviço é tudo que envolve exercício. Treino, avaliação, orientação, correção, tudo serviço, que é o exercício. E o atendimento é a forma como eu entrego esse serviço. E a forma como eu entrego esse serviço influencia diretamente a satisfação do cliente. Então, posso ir a um restaurante, imagine, ter uma comida maravilhosa, que numa analogia seria o exercício físico. O professor pode montar um treino maravilhoso, né? E aí precisa do conhecimento técnico para deixar esse treino seguro e eficiente, que o American College já fala isso há muitos anos, décadas, né? Treino seguro e eficiente. Mas agora, mais recentemente, pessoal, ele coloca um terceiro pilar, que é tornar a experiência do cliente com o exercício mais agradável. E aí, quando a gente fala tornar a experiência mais agradável, envolve o ambiente, a arquitetura, o treino, se ele vai ser usado, né, com base nas experiências anteriores do cliente. Nunca gostei muito de musculação, então vou colocar um pouco mais de funcional, porque ele gostava mais de funcional. Estou pensando na adesão, no engajamento dele no exercício. E o atendimento. O atendimento é fundamental para promover uma ótima experiência do cliente com o uso do serviço. Porque ele envolve interação humana, ele envolve relacionamento. As pessoas podem não ter critério, seus clientes, para escolher o treino. Porque ele está entrando na academia agora, ele não entende se foi bem planejado, se está adequada a ordem, se não está. Né? Ele vai sentir ali os resultados do treino naquele momento e pós, né? Que vão se somando. Mas ele tem critérios para avaliar o atendimento, porque ele sente. E como ele se sentiu, né? Como ele se sentiu quando ele viu o professor, quando o professor demorou para atendê-lo, ele chamou o professor, foi atender outra pessoa antes, ou virou de costas para ele, ou toda vez ele tem que chamar o professor, ou até quando o professor foi abordar, vem uma comunicação mais coercitiva, você tem que fazer isso, não dá resultado, ou vem uma comunicação mais colaborativa, né? Posso te ajudar?
Tô vendo aqui a sua necessidade, você gostaria de trocar o treino, tal, como você gostaria de fazer isso? Vamos lá que eu te ajudo, né? E aí levar, ser proativo. Então isso cria um ambiente junto com o treino, que é o que a faculdade tentou nos ensinar, montar treino, mas não atender, se relacionar com pessoas, vender. Comunicação verbal, não verbal, vender, fazer marketing e tudo mais, mas nós nunca fomos ensinados a pensar na experiência do cliente. Então, para finalizar, meu pensamento hoje tá também, vamos dizer, em ênfase, né, em evidência, cuidar da experiência do cliente. E para isso, não tem jeito, vou ter que treinar todos os colaboradores, planejar todos os pontos de contato com o cliente. E aí, por isso que a gente vai trazer esses professores, essas referências em cada uma das áreas de RH, de setor de pós-venda, toda entrega, de marketing financeiro, para que a gente possa ter um negócio mais saudável, sustentável, lucrativo, mas que também as pessoas queiram usar. Exatamente. Eu participei de um treinamento seu lá no verão de 78, nem lembro, e uma coisa ficou Ela já tinha 32 anos. Já fazia tempo. E teve um ponto que até hoje, assim, eu comento muito nos meus treinamentos, que o professor pode chegar e falar, caramba, hein, Noara, não tá vindo treinar já faz 2 semanas, hein? Ou pode falar, nossa, que bom que você veio. Tô aqui preparando um treino único, exclusivo para você, você vai adorar. Nossa, que legal ter você aqui. O quanto isso muda. E uma das coisas que eu mais enfrento dificuldade com os clientes é quando eu quero unir vendas e a parte técnica. Por quê? Um exemplinho. Eu não acredito que uma aula experimental vem de uma academia. Eu não acredito. Eu acredito que uma experiência imersiva dentro da academia é o que faz a pessoa ali falar, caramba, olha que experiência que eu tive. E aí eu também não acho que a primeira aula que a pessoa vai lá, o professor coloca ela 15 minutos na esteira, 3 de 15 peito, 3 de 15 costas. Então é onde eu enfrento mais dificuldade, é nessa união. O professor tem que trazer perguntas que são específicas, que ele quer chegar numa dor, ele tem que fazer perguntas de gatilho, que a pessoa se enxergue, ele tem que mostrar. Eu não vejo, assim, é muito raro eu conseguir enxergar professor falando sobre a própria formação dele. Sim, e muitas vezes isso é uma falha, a gente fala muito sobre treinamento e processos, né? Que um vive sem o outro. E isso me demonstra uma lacuna na jornada do cliente, né? Porque se ele fechou a venda, ele está naquela fase, passou do marketing, agora fez o comercial, teve conversão, ou ele vai fazer uma aula experimental, ter uma primeira experiência, ou ele já fecha a matrícula e vai ter a primeira experiência com plano fechado, né? Em ambas ele vai ter a primeira experiência ali. Tem que ter um processo de onboarding desse cliente. É isso aí. Né? De acolhimento desse cliente. A nossa cultura, como funciona, entender as necessidades desse cliente. E aí eu vou trazer, né, para a resposta da Noara aqui ao final, mas já trazer para essa abordagem comportamental, porque hoje se fala muito de psicologia do exercício dentro das academias, e ela é muito importante porque ela se soma à biomecânica, à fisiologia, às matérias técnicas para promover um treino, como eu falei, seguro, eficiente, agora com esse olhar mais agradável, né? Mesmo não gostando do exercício, eu posso ter uma experiência agradável com o exercício, né? Isso é muito legal. E aí quando eu tenho que ter processos de onboarding ali desse cliente. Eu acho que esse é um ponto. Para que a gente consiga fazer a fusão do comercial, né? O marketing pegou na mão, entregou para o comercial pegou na mão, entregou para o professor. E agora? Aí o professor fala, o treino está aqui. Como você falou, 2 de 15 para cada exercício, alternado por segmento, tal. Isso ele sabe fazer. Mas e aí, como que ele vai fazer o processo de entender as necessidades do cliente? Então, perguntas como... Você teve experiências com musculação em academias? Ou academias? Sim. Legal. Como foram as suas experiências? Denis, tem pouco tempo. Coloca em múltipla escolha. Né? Você tem alguma preferência de exercício? Eu tenho aqui a opção de musculação, tenho de treinamento, exercícios que eu vou chamar aqui funcionais, peso corporal, que não usam equipamentos. Tenho cardio, esteira, tenho bicicleta, tenho remo, tenho escada, né? Tenho ginástica coletiva, e o aluno escolhe as preferências dele, né? É a mesma coisa que eu ir a um restaurante e me perguntarem, você quer qual ponto da carne? Aí eu falo, ponto menos. Ele está customizando o que eu vou, no caso ali, consumir no meu jantar, de acordo com as minhas preferências, não a dele. Se ele não pergunta, vou lá no shopping, na loja, tal, e aí pego lá a carne vermelha e vem lá a carne ao ponto de quem? Do chapeiro.
né? Porque ninguém me perguntou, ele mandou aquela. Então a chance de acertar existe, mas existe muita chance de errar nessa experiência. E isso vai influenciar se eu vou querer consumir novamente, se eu vou indicar para outra pessoa, ou se eu vou falar mal daquele restaurante. Na academia é a mesma coisa, pessoal. Então, se eu penso que o cliente vai ter resultado se ele permanecer, e não o contrário, ele vai permanecer se ele tiver resultado. Não, mas ele tem que permanecer para ter resultado. Né? Então, pensando nisso, eu tenho que promover uma experiência que faça a pessoa querer sair de casa e usar esse serviço. Então, indo para a resposta, perguntas como essa de preferência do cliente me ajudam a customizar essa experiência, e nesse momento que eu quero fazer um onboarding, engajar essa pessoa na academia, isso passa a ser fundamental, segundo a psicologia do exercício, validada nas academias, que é customizar a experiência não de acordo com o modelo ideal da geração como a minha, que vem da ciência das áreas biológicas. Né? Então, do treino. O melhor treino para emagrecimento é esse. E aí se coloca ali uma chancela, que é o melhor treino, e encaixa isso, goela abaixo em todos os clientes. Hoje não. Hoje é customizar a experiência, e à medida que ele vai ficando, eu vou conseguindo fazer progressão da carga e lapidar o processo. E para isso, como você falou, treinar as pessoas para todos esses processos. E aí você deu um ótimo exemplo. É muito diferente, né, pessoal? E aí? Por que você não veio hoje? Por que você não veio hoje? Você não vai ter resultado. Você fala que quer emagrecer, no final de semana você estava bebendo, agora você não vem? Olha quantos julgamentos tiveram nessa abordagem que eu tive. Será que ela foi acolhedora? E eu foquei aonde? Na falha, no que estava errada. Faltou. Aí eu mudo a abordagem. Vê se muda. Noara, que bom que você veio hoje. E aí, vamos treinar? Vamos lá que eu te acompanho. Aí no caminho eu pergunto, e aí, como foram suas últimas semanas? E aí vem a resposta do porquê ela não veio. Mas de uma forma acolhedora, mais empática, né? Até mais educada do ponto de vista do olhar do cliente. E eu queria te voltar com essa pergunta. E vou colocar numa enrascada. Como treinar a educação de consultores de venda e recepcionistas? É possível torná-lo mais educado? Que facinho, né? Tranquilo, só essa. Bobagem, só essa. Você tem 40 segundos para responder. Que bom. Acho que não dá. Mas vamos lá. Eu acredito muito na cultura da empresa, e eu acredito muito em empresas que têm a cultura do conhecimento. É muito difícil a gente já trazer alguém que venha com todas os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias. A gente precisa fazer um alinhamento de expectativa dessas pessoas. Então, primeiro passo, saiba quem você quer ter na sua empresa. Eu acho que começa daí, qualquer tipo de treinamento. Boa. Você não sabe o que você quer, quem você quer, qual habilidade, qual comportamento, qualquer pessoa serve. Então, possivelmente, você traga pessoas que não tenham fit cultural, que não se alinhem com a sua empresa, e por isso você vai acabar trocando várias vezes. Você não consegue personalizar o trabalho para aquela pessoa, que sim, eu acredito que isso é um ponto importante. Depois, segundo passo, onboarding desse colaborador, né? Assim como o cliente, o colaborador também. O que a gente vê muito hoje em negócios fitness a pessoa vem nova, aí fala assim, essa pessoa mais velha vai te treinar, de acordo com o que ela acha, e não necessariamente com os processos. Não cria um padrão de treinamento, e aqui eu vou falar de todas as áreas, tá? Que eu acredito que com o professor é igual que nem. Então, onboarding. Como que vai ser? Estrutura um modelo inicial. Eu gosto de dividir para ficar fácil. Qual é o conhecimento necessário? A pessoa tem? Reforça. Boa. A pessoa não tem? Entrega. Habilidade. É muito fácil num treinamento eu falar, Denis, você tem que ser educado lá com o Lucas, hein? Mas aí como treinar aquela comunicação? Como que você Quais são ser? Os processos quando a pessoa entrou na academia, levanto, vou olhar... Nos olhos, cumprimento, eu dou isso a mão processo, ou dou um abraço? Pessoal, isso aí muitos não vêm. Tem alguns que a gente vai contar que já vem com isso. E outros não. Com as experiências anteriores, com a percepção dele ali. Fala, mas é bom senso. Não. Não. Bom senso. Treina. Ou coloca processo. Exatamente. E a atitude. Para mim, eu faço treinamento de atitude. Por quê? Porque você pode deixar cair aqui e eu falo, que bom que caiu. Problema seu. Ou a gente cria um movimento cultural onde as pessoas têm a atitude necessária para aquilo. E depois, para mim, conhecimento é ao longo da vida. O que funcionava há 1 ano, pode ser que hoje não funcione mais. Já tem outro melhor. Já tem outro melhor. Então, assim, o treinamento ele é ao longo da vida, sim. Qual o melhor formato?
Todos. Online, presencial, com gente interna, com gente externa, com palestra, participando de outros eventos. Tudo isso forma o profissional no meu ponto de vista e é o que vai garantir assim, vai te dar mais chances de acertar com o seu cliente. Então, trazer mais pessoas e fazer essa conexão entre as áreas, sabe? Eu ainda vejo muita, não é nem rivalidade, mas uma desconexão entre esses pontos de contato e vira uma empresa de áreas separadas. E aí não é a experiência do cliente, porque a experiência do cliente exatamente. é quando as áreas vêm numa jornada, o cliente tem a jornada do cliente que ele vai passar e uma área entrega para outra dentro de um modelo, de um padrão de experiência que é pré-concebido, faz parte da cultura e é entregue, né? Quem é responsável pelo atendimento em uma academia? Todo mundo, cada um tem o seu momento de... Que entrega algum tipo de serviço. Exatamente. Recepção tem entrega de serviço. Manobrista. Estacionamento tem entrega de serviço. Né? Qualidade de ambiente. Tudo tem entrega de... E outra coisa, só para eu dar um ponto aqui. Não adianta você querer ter os melhores colaboradores se a área dos colaboradores é suja, não tem micro-ondas, não tem um lugar para cuidar. Aí já entra em outra esfera, tá? Mas o que eu quero trazer é assim, a cultura é aquilo que a gente vive repetidamente, né? No dia a dia. No dia a dia, não é aquilo que eu falo. É lindo falar. Os valores só se vê nos comportamentos ali no dia a dia. Exato. E esse alinhamento eu acredito que faz, assim... toda a diferença. Então, o objetivo, né, dessa nossa conversa aqui nós vamos falar sobre atendimento, sim, sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão de pessoas, sobre financeiro, sobre tudo aquilo que acreditamos ser fundamental. E a ideia, gente, assim, é gestão do dia a dia. Por isso que a gente vai trazer muitos convidados que possuem negócios fitness. E a ideia é compartilhar também onde dói. Não é só a solução, é onde dói, o que pega ali, as dificuldades, porque a gente consegue se fortalecer como um grande mercado, né? E o mercado que vem mudando bastante, né, nesses últimos anos, muito mais, com uma velocidade maior, né, ele sempre veio mudando, mas uma velocidade muito maior, profissionalizando, com grandes empresários de outras áreas entrando, e muitas abordagens, estudiosos, teóricos na prática agora, né, estudando e trazendo soluções que antes eram testadas só em estudos científicos, agora sendo validadas no mercado. Tecnologia evoluindo bastante. Então a gente vai entregar aqui no podcast muito conteúdo enriquecedor, não tenho dúvidas disso. Demos alguns exemplos aqui e me veio uma frase de um curso online com o diretor da Disney, quando perguntaram, né, como treinar pessoas educadas, como tornar a educação nas pessoas. E aí ele tem uma resposta bem legal. Ele falou, soft skills a gente consegue treinar bem aqui na Disney. Hard skills a gente consegue treinar bem aqui na Disney. Então desenvolver bastante habilidades competentes para realizar as atribuições. E bem, ele falou que a gente tem muita dificuldade que a gente aprendeu com o tempo, é que treinar a educação a gente não consegue fazer bem aqui. Então a gente contrata pessoas bem educadas pelos pais e pela vida, né? Porque a gente vai colocar um monte de processo e de repente eu estou apresentando a academia para um cliente, para um lead, chegou ali e tal, um possível cliente. A outra recepcionista vem no meio do processo, interrompe várias vezes. Ou pega o celular do cliente para ver, nossa, o celular é novo, que bonito. Chama e grita perto você ali explicando, a consultora explicando para outra. Então essas são questões, ela fala, mas falta bom senso e tal. Isso é difícil, né? Treinar, difícil. Porque se a pessoa não tem... legal, então aqui no nosso processo, sempre que você for falar com o cliente, você tem que se deslocar. A gente tem esse processo na musculação, por exemplo. Não gritar para corrigir o aluno do outro lado, a não ser que ele esteja em risco, né? Mas se não, se deslocar para ir até lá. Mas essa é uma situação que demonstra assim, putz, é falta de bom senso. Mas tem muitas situações, né? E aí, volto para Disney, que demore bastante a contratar, treine muito bem as pessoas para entrar no show, que é um show que a gente vai ter ali diário, né? Mas demita rápido, né? Muito. Vai conhecer a pessoa trabalhando, mas muito mais rápido. E nós líderes, a gente tem um papel fundamental nessa educação. Tem muita gente que não conseguiu ser educado de casa. Se você se dispõe a contribuir com o treinamento, a educar, precisa falar, né? E às vezes a gente não fala. Paciência, porque não muda do dia para noite.
são hábitos. Aí tem que ver o tempo da empresa. Você está com Exato. tempo para treinar e desenvolver essas habilidades, né, básicas. Está influenciando muito a sua operação? Exatamente. Então tem que considerar também qual o percentual da equipe? Ou você precisa de resultado rápido? Isso demora muito. Eu lembro que um dos primeiros treinamentos que eu fiz, eu falei para o pessoal que tinha que usar desodorante, que tinha que trocar meia. E assim, foi muito legal, porque as pessoas muitas vezes não tinham essa percepção do quanto isso influenciava na imagem delas como profissionais. Professor que acaba de treinar fora do horário de trabalho dele. Só que ele treina logo antes, porque foi em caixa ali. Aí deu horário, ele vai lá, coloca a camiseta e vai atender. Só que, mais uma vez, né, a gente gosta de falar isso aqui. Eu vou fazer uma pergunta para a parte final aqui, desse primeiro podcast de introdução. Essas questões, mas é falta de bom senso. Gestor, nós somos professores de educação física. A faculdade reforça. Não nos ensinou. E muitos, como a Nora falou, muitas vezes os pais também não falaram pra gente. Numa empresa, você tem que comportar assim e assado. E aí, para finalizar, vamos para parte final aqui desse primeiro podcast. Me traz um assunto que a gente vai, por meio de um convidado, que nós já temos aqui alguns, né, na lista, mas me traz um assunto que a gente vai entregar aqui com algum convidado. Sem falar o nome do convidado. Sem falar o nome, um só pra gente finalizar. Só pra deixar a curiosidade aqui. Que sacanagem. Se você quiser juntar 2, 3, eu dou uma cutucada aqui por baixo. Sacanagem. Tá, então eu vou trazer um só, tá? Que ela tem dificuldade de falar um pouquinho. A gente gosta, gosta. Ó, a gente vai falar como, por exemplo, estruturar na prática as vendas que começam no ambiente da internet e finalizam no balcão, e também como finalizar a venda que chega pela internet mesmo. E agora, como você foi sacana comigo, eu vou ser sacana com você. Mas eu já pensei. Olha, você já fez a pergunta pensada, de caso pensado. Sabia que você ia me mandar de volta? Nossa, você é desses, né? Conta aí uma coisa que eles vão ver aqui. Legal, pessoal. Nós trouxemos alguns gestores de academia que alguns eram profissionais de educação física e hoje tem uma rede de academias. E eles contaram alguns pontos principais, vários pontos principais para escalar o negócio de academias. Então, quem quer escalar é ótimo. E nós trouxemos outros com academias premium que falaram como aumentar a qualidade da experiência do cliente para cobrar mais, como aumentar o ticket da academia, melhorando a experiência do cliente, o modelo de entrega. Então, a gente vai falar de vários modelos de negócio, desde o estúdio até rede de academia low cost, e trazendo sempre como foi feito, que acho que é a grande pergunta, né? Eu quero fazer também, vou aprender com esses players do mercado. Então, esperem que vem muita gente boa, com muita experiência legal, para compartilhar aqui as práticas que eles usaram para atingir o sucesso que eles conseguiram atingir. Isso aí. E olha só, a gente está realmente muito feliz de estar aqui com vocês. Comenta aqui, de verdade, o que vocês acharam do podcast. Comenta aqui quem vocês gostariam de ver aqui com a gente, batendo papo, conversando. Aqui é bem, gente, é nosso, tá? Assim, é bate-papo em alto nível, mas assim, de uma forma muito aberta, muito honesta, muita troca. Assim, a gente não acredita que existe fórmula mágica, mas a gente acredita sim que existem boas práticas que podem ser replicadas. Então, curte, se inscreva no canal, porque a ideia é compartilhar, não é? É isso aí. Muito obrigado pela presença e pela atenção de todos aqui que assistiram, que estão escutando aí pela primeira vez o nosso podcast, como a Nora falou. Curtam, se inscrevam no canal, indiquem para os colegas e, para finalizar, agradecer mais uma vez a Faculdade Uniguaçu por a parceria, por ceder toda essa estrutura para que a gente pudesse tornar real esse nosso desejo e essa nossa missão. Obrigada, pessoal!